Documentário precisa de roteiro? Reality precisa de estrutura? Como que se escreve uma história que ainda está acontecendo? Para tentar lançar luz no universo da realização de projetos de não ficção no Brasil, a gente trouxe aqui uma roteirista que já escreveu para o cinema, para a TV aberta e fechada, para streamings, para podcasts, enfim, muita experiência para ajudar a gente a entender melhor esses processos. E óbvio que para me ajudar nesse papo, Doug Schiarini. Tudo bem, Bora falar de não ficção, então? Vamos para mais um, bora falar. Vai. E agora a gente vai mergulhar no processo de criação no mundo dos realities e de não ficção. Por isso que a gente convidou ela, que já assinou realities como Born to Fashion, do 0 aos 10 mil, e coordenou o doc-reality Barras Invisíveis, que conta a história de ninguém mais, ninguém menos que Adriane Galisteu. Então, conosco, Heloísa Pontes. Bem-vinda. Bem-vinda. Obrigada. Muito obrigado por aceitar Obrigada esse pelo convite, uma honra. Me sinto em casa aqui, adorei. Que bom, é para isso mesmo. É. Assim que tem que ser. Exato. E eu quero começar já fazendo aquela pergunta que muitas produtoras, muitos diretores, colegas que eu já participei de produções, sempre fazem para nós roteiristas. Como é que eu tenho uma coisa que está acontecendo na hora, né? Um roteiro para um doc-reality, documentário, né? Então como é que é essa função de você roteirizar algo que está acontecendo? Como que acontece isso na prática? É um mistério. Tem ou não um roteiro, Tem né? ou não tem roteiro? Prefiro sem roteiro. E aí chama para roteirizar depois, né? Exatamente. Tem esse roteiro também, né? Mas conta pra Exatamente. gente um pouquinho de como é que a gente põe essa bola no chão, então, de escrever não ficção, doc-reality, documentários de uma maneira geral. Olha, a gente fala que o roteiro é a narrativa da vida real acontecendo. Então, na ficção, você cria tudo antes. O mundo, as ações, o diálogo. Lá, você é um espectador. Então, no reality, especificamente só reality, você é um espectador de cenas que estão acontecendo e você vai anotando aquilo que está acontecendo e montando como se fosse um quebra-cabeça das melhores ações. Mas antes disso, você faz um planejamento das ações que os participantes vão fazer. Então você monta a prova, você entende umas possibilidades de ações que criem uma curva dramática para todo aquele casting, todos os participantes tenham um palco para exibir suas qualidades, né? Então, eles não ficam, por exemplo, apenas confinados numa casa, eles têm que realizar ações. Quem pensa nessas ações é o roteirista de reality. E essas ações precisam retirar algo deles. Então, muitas vezes são ações mais emocionais, né? Roda de conversa, roda de terapia, que tem muitos realities que trazem isso. As outras ações são dificuldades físicas, né? Ver resistência, ver resiliência, como o humor dessas pessoas variam em determinadas circunstâncias. Essa é a pré. A partir dessas ações que eles precisam fazer, nessa lista de atividades, você observa cada um dos participantes, vai anotando. Tem roteirista que fica anotando em tempo integral o que está acontecendo. Fulano pegou um reality de comida. Fulano pegou o chantilly deu errado, a pessoa começou a chorar, o açúcar caiu no chão. Item a item que vai construindo, né, uma trilha emocional do nosso participante. Aí, posterior a isso, você já tem ele gravado, você faz essa seleção dos melhores momentos e vai para a edição. E na edição, o roteiro de edição assiste e vê o que eu consigo contar em tela daquelas emoções que o roteirista, né, produtor de conteúdo dentro do set, anotou. Então a gente tem esses 3 momentos do roteiro. Eu sempre digo que reality tem mais roteiro que ficção. Porque você tem 3 momentos. Este pré, que é onde você define as ações. O momento delas acontecendo, que é o reality mesmo, que geralmente é um produtor de conteúdo que está lá copiando, né, anotando tudo e percebendo as emoções. O açúcar caiu no chão. Isso gerou um problema ou não? Ele foi lá e pegou outro pacotinho. Então, não é sobre o açúcar, é sobre a reação do participante diante de qualquer situação naquele momento. E o roteirista de edição, que consegue ver se na tela eu expresso aquele problema que o roteirista do set anotou para mim.
Então, o açúcar caiu no chão, a pessoa começou a chorar, mas a câmera pegou isso? Não, a câmera estava em outro local, eu não tenho como contar essa história. Então, um reality básico tem, no mínimo, esses 3 momentos de forte atuação do roteirista. Aí, falando especificamente do roteiro de pré do reality, além das provas e tudo mais, vocês normalmente estudam os personagens até pra entender quem é quem, né? Porque vamos falar de personagens aí. Tem a pessoa que é dramática, tem a pessoa que é engraçada, tem a que é mais nervosa. Vocês já têm isso e aí vocês já vão, não direcionando, né? Mas sabendo que pode ser que ali, quando acontecer de cair o açúcar, o fulano vai chorar, sabe? Tem isso? Como é que funciona? Tem. Essa é uma parte anterior, que a gente chama de casting. Assim como eu preciso escolher um ator para fazer uma ficção, eu preciso escolher um bom participante para um reality. Aí, na seleção de casting, a gente faz um perfil de cada personagem e entende o potencial dentro dele do reality. E quais são as características que a gente quer trazer e as características que se cruzam entre si. Porque eu posso ter 12 pessoas muito ativas, eu vou ter um problema. Eu não vou ter espaço para as 12 e pode ser que eu nem consiga executar as ações. Eu posso ter 12 pessoas muito passivas e eu não vou ter conflito. E qualquer história é baseada em conflito. Reality mais ainda. Então eu preciso equalizar esses perfis a partir do casting. E o casting analisa tudo. Imagem, como se porta diante de uma câmera, a vontade que tem literalmente de aparecer, o quanto eu vou me empenhar para chamar mais atenção, as minhas qualidades, né, dentro de cada perfil de reality. O que eu fiz, que vocês citaram, foi Born to Fashion, reality de moda com modelos trans. Então, precisava ter um perfil de modelo. Os de culinária também, por exemplo, eu preciso ter alguém que não só goste, mas também saiba cozinhar. E saiba se posicionar para uma câmera e por aí vai. Então, esse quebra-cabeça começa lá no casting. Quais as peças que eu tenho e como que eu vou encaixá-las, formando diferentes formatos a cada episódio. Então, a gente não induz, mas a gente tem uma prévia do que esperar de cada um. E, claro, quanto mais liberdade você dá, melhor é. Porque dentro desse perfil, né, um roteirista, seja no reality ou no doc-reality, ele tem a capacidade de cercear um pouquinho a atuação desse personagem. Então, você fala, olha, ele pode ir para a direita ou para a esquerda, dentro de uma sala. Mas, de repente, esse cara te surpreende e pula a janela. Então, quanto mais liberdade, quando eu penso numa prova ou nos perfis que eu trago, eu tenho que pensar qual é a capacidade que esse personagem vai ter de me surpreender. Porque aí eu vou ter um material mais rico para fazer uma edição mais interessante para o público. Aí a outra parte da pergunta do Doug foi do doc mesmo, né? Então aí tem um outro ponto disso, né? Que aí você já sabe qual é a história, né? Eu ia apertar o botão, inclusive, da estrutura. Porque é outra questão muito trazida, né, por N profissionais. Que tem, né, num doc-reality, tem estrutura, tem o arco dramático. Porque se eu tô com a realidade ali em tela, como é que eu manipulo isso? É prévio, é depois? Olha quanta dúvida. Então, vamos por partes, né? Dá uma luz pra gente nisso. Olha, falando em reality, a gente tem vários tipos, né? Tem o de confinamento, por exemplo, o Big Brother, a Fazenda, da própria Adriana Galisteu, né, como apresentadora. Tem o de competição, que são os de comida e afins, né? Você não está confinado, mas você está competindo e mostrando habilidades. Tem esses que é para relacionamento, por exemplo, casamento às cegas, que você quer ver um final feliz. Você trabalha muito na chave da ficção. Qual vai ser o par perfeito do final? Então, são várias estruturas dentro do próprio reality. Aí, quando você vai para o documentário, você tem maneiras de estruturar um documentário, mas basicamente é contar uma história que já existe. O seu desafio é qual é o recorte que eu vou dar. Perfeito. Então, para juntar essas duas questões, o primeiro lugar é documentário. Qual é o recorte que eu vou dar? A partir desse recorte, qual é o estilo de reality que eu vou usar com esses personagens do meu documentário para contar, para reafirmar o que o documentário está falando?
Porque eles não podem ser conflitantes. Eu não posso querer contar uma história de uma pessoa que, sei lá, é um grande artista e na hora de eu fazer o reality ele não produz arte. Eu preciso ter uma convergência das ideias que eu quero passar para reiterá-las e passar uma só mensagem para o público. Então, a estrutura vem a partir dessas duas decisões. O recorte de vida de quem eu vou fazer o doc reality e quais os momentos da vida atual, a partir de reality desta pessoa, eu vou contar para reafirmar a história do passado, né? E aí, como definir isso? Eu vou colocar essa pessoa dentro de um objetivo maior, sei lá, mudança de casa, que é uma coisa bem comum, inclusive usamos em Barras Invisíveis. Uma prévia. Eu vou usar, tipo, uma questão de saúde, a pessoa tem uma doença a ser curada, entendeu? Eu vou usar simplesmente uma ideia de perspectiva, ela contando a história dela. Então, eu primeiro defino o que parte do passado e depois o que parte do futuro eu quero que mostre isso. Uma junção desses dois recortes. São duas formas de pensar, mas até quase duas equipes poderiam trabalhar nisso, assim. E aí você também para pra pensar, não, desculpa. É que aí você para pra pensar também em personagens, né? Que eu perguntei do reality, e aí também você para pra pensar que no doc você tá contando a história, às vezes, de uma protagonista, de um protagonista, mas também tem os personagens secundários. E aí, como que você faz pra definir esses personagens? Amigos, quem é da família, como que eles vão entrar nisso? E aí? Até se você puder usar o exemplo do doc da Adriana Galisteu, eu acho que é legal. Então, isso é bem interessante, porque a princípio chega para nós assim, legal, fechamos um grande projeto que é contar a vida da Adriana Galisteu. Vai se chamar Barras Invisíveis, que é o nome que ela queria, porque ela já tem muito claro na cabeça as barras que ninguém viu que ela passou, né, que são diversas mortes durante a vida dela, de pessoas muito próximas, e vamos estruturar isso num doc reality. O primeiro passo é pesquisa. Quem é a Adriane Galisteu e para quem a gente vai falar. Então, o da Adriane, a gente tinha o desafio dos públicos. Eram 2 públicos que a gente precisava atingir. O primeiro deles é o público atual, quem assiste a Fazenda. É um público abaixo de 30 anos, geralmente, e que é heavy user de redes sociais e conhece essa Adriane Galisteu. Tem um outro público muito forte, que é quem a conheceu como ex-namorada do Senna atualmente, sim, que era com quem ele estava no momento que ele faleceu, e teve toda uma narrativa, um conflito com a família, Senna, etc., que para histórias de vida é interessante. Então, temos 2 públicos diferentes. O da Fazenda, às vezes, nem sabia que ela foi namorada do Senna e muita gente nem tinha um conhecimento de quem era o Senna, porque já é uma geração que nasceu após a morte dele. Então, precisamos falar com esses 2 públicos. Então, o doc vai contar a história dessa mulher. Como ela chegou à televisão? Foi lá naquele momento que ele faleceu? Não. Ela já estava lá com 11 anos. Vamos mostrar isso, construir esta personagem. Esse é o primeiro ponto. Aí a gente precisa entender quem é ela hoje. Aí vai entrarão os personagens secundários que vocês trouxeram. Quem é ela hoje? Ela é casada, ela tem filho, como ela se relaciona com a família, qual é a rede de apoio, com quais amigos ela se relaciona, para onde ela vai. Aí vem a pesquisa. Na pesquisa, você acompanha essa personagem por um tempo. Você senta com ela, conversa, pergunta pelos hábitos. Você sai com ela para passear, você vive um pouco aquilo, entende como são as relações. No caso do Barras Invisíveis, a Adriane tem um grande amigo, que é o Xalana, é um assistente pessoal, que acompanha ela em tudo, lida com a família dela, fica muito com o Vitório, que é o filho, enfim. Eles são um par muito interessante de estar em cena juntos também, porque ele é mega divertido. Enfim, aí ele acabou tendo uma relevância grande na narrativa, porque ele trazia preenchimento para a cena. É uma coisa que você só descobre durante a pesquisa. É quase um filme mesmo, né? É um filme no tempo real. É a narrativa. É um filme, né, no caso. Mas é a narrativa da vida real. Eu participei de um outro reality com uma família numerosa, de 10 filhos, e agora eles já estão em 12 e afins.
E aí eu fazia todo o percurso da mãe. Eu ficava com ela, levava para escola, almoçava, jantava. Fiz toda a vida dela para entender quem eram as pessoas que teriam que aparecer junto desta vida de uma mãe de... Isso antes de gravar, você ainda estava roteirizando. Olha, isso é muito legal. Isso são 3 meses de convivência pra muito levantar próxima. esses elementos que vão fazer parte desse quebra-cabeça que você vai montar depois. Sim, eu sempre falo que a pessoa que quer trabalhar com roteiro de não ficção, ela tem que gostar muito de pesquisa, ser apaixonada por pesquisa e ter a sensibilidade de entender o que na vida daquela personagem emociona. Entendeu? Porque não é o óbvio. A história da Adriane Galisteu não é o óbvio. A história de uma apresentadora de TV. Não, isso não é tão legal. É onde nela emociona e onde nela conecta com o público. Por isso também a importância de definir o público. Sensacional. Você comentou um pouco antes sobre essa natureza de estruturar, né? Uhum. Vem quando esse momento em que você pega todos esses elementos e aí você dá um objetivo, quer dizer, tem plot. Tem plot. Tem plot, olha aí. Porque Como achar esse plot, né? Porque às vezes, por exemplo, se você coloca numa janela temporal, né, isso fica ali ou explícito para o público, ou você vai diluindo no que você está contando, mas tem um objetivo, né? Você começa e termina, né, aquele plot. Como é que você constrói tudo isso? Quer dizer, é também um pouco desse movimento de pesquisa e observação da vida real e não é sem prévio, né? Pode nascer ali no momento em que você está construindo. Pode nascer. Como é que você resolve isso? Deve nascer no momento da pesquisa. A pesquisa, ela é fundamental dentro da não ficção, para eu entender quem é aquele personagem e o que eu consigo extrair para as telas. Por exemplo, a Galisteu. A gente queria contar a história de uma mulher workaholic e resiliente, que inclusive ficou há 7 ou 8 anos fora da TV aberta, sofreu um embargo da TV e se manteve lá, e quando voltou para apresentar a Fazenda. Apresentou o Power Couple, depois a Fazenda. Então ele voltou por cima. Num grande público já. Num grande público, né, de massa. Depois desse congelamento. Então a gente queria trazer essa coisa da resiliência. Convivendo muito com ela, a gente percebeu que tem fatores que levam a isso. Também, ela é a chefe. Ela manda em todo mundo, ela é autoritária e é perfeccionista, e as coisas saem do jeito dela. Ela sabe o que ela quer e ela não mede esforços para sair aquilo que ela quer. Então, e ela assume, né? Esse personagem, assume. Você assume esse personagem. Exatamente. Essa verossimilhança no doc, né? Porque senão você começa a maquiar e perdeu. Exatamente. Eu não é uma pessoa que é super compreensiva, vamos abrir aqui para entender uma forma conjunta de como será esse programa. Não, eu sei o programa que eu quero e a ideia é como eu vou realizar este programa. A convivência vai me trazer em que momento eu consigo passar isso para o público. Porque são questões, vejam bem psicológicas nesse lugar. Isso aí digamos que é um plot psicológico que eu quero mostrar. Chamava Barras Invisíveis. É difícil demais até explicar esse nome muitas vezes. Já tá na metáfora do nome, né? Exato. Muitas pessoas queriam trocar o nome, mas é o nome que ela deu, é a história dela, então ficou este nome. Já é um momento de você apresentar essa personagem. E se as barras eram invisíveis, como eu mostro pro público? Entendeu? É um desafio. Então, e se você der relevo para esse traço, sem antes preparar para entender as motivações, o que está por trás desse posicionamento, também fica uma coisa que você reveste muitas vezes com uma né, um pré-julgamento ou algo que vem antes para o público da história, que depois se revela de outro modo. Sim. Quer dizer, a sensibilidade que eu preciso para mostrar os avanços dela ficam, digamos, ofuscadas por uma apresentação que de repente você colocou no relevo lá em cima e não era bem isso que a gente queria. Ela tem uma posição firme, eu quero só valorizar, dar uma camada. Exato, eu não quero mostrar uma pessoa chata, eu quero mostrar uma pessoa resiliente. Né? Você falou a palavra. Perfeito. E aí, durante o processo, por exemplo, né? Você falou um pouco do roteiro ali durante. Eu queria entender, porque aí, isso que o Douglas trouxe do plot, né? Que às vezes você sabe qual que é. Mas aí chega ali durante o processo, não tem, tá flat, não tem nada acontecendo, nenhuma tensão no ar.
é possível criar algumas viradas dramáticas sem forçar tanto a barra ou sem mudar a narrativa? Como que você faz isso acontecer? Bem, o primeiro ponto é, eu lembro do passo 1, eu desenvolvi atividades que vão me dar subsídio para esse personagem agir. Em doc também. Em doc também. No doc e no reality. Então, aí é a parte do reality dentro do doc. Quando eu tenho doc, eu vou fazer a pesquisa de vê-la em cena já do que foi gravado. Então, jornais, mídias, etc. E fazer sempre esse recorte que eu quero mostrar. Da resiliência, da carreira, por onde ela passou, quais foram os conflitos que ela enfrentou. Por exemplo, ela teve muitos conflitos quando ela fez a novela Chica da Silva. Então, eu vou indo atrás de como contar isso e como ela superou. De novo, eu estou mostrando a resiliência. Sim. Então, tenho recorte de jornais, tenho matérias que saíram, tenho depoimentos de pessoas que trabalhavam com ela neste momento. Os depoimentos desses convidados são essenciais, né? Quem conviveu com ela na época do Senna, por exemplo, para trazer aquela versão dela namorando o Senna, enfim, para contar essas partes, né, da história, mas sempre focada em um objetivo dela, é a resiliência e essa força. Esse é o ponto do documentário, né? Aí eu venho para o reality e falo, como eu vou mostrar essa resiliência hoje, no reality? Então eu tenho diversas ações que eu quero mostrar ela executando. Sim. Eu vou fazer uma festa. O primeiro episódio de abertura dela era a festa dos 50 anos. Tinha vários temas a explorar lá, etarismo, onde eu estou, as minhas conquistas, etc., relação com os amigos. Dentro dessa festa, que foi inclusive uma viagem para a Bahia, que a equipe inteira foi, bem interessante, bem rico mesmo, quais são os pontos que podem vir a dar problema, se é que vão dar problema. E aí você mostra, assim, o hotel não está pronto, não está arrumado, como que ela reage diante disso? E ela é uma pessoa muito esperta, ela já tinha entendido o contexto e já sabia também entregar, e ela entrega muito, os pontos que ela ia encontrando pelo caminho. A gente não chegou e falou, olha, o hotel vai estar desarrumado. Você é uma pessoa controladora, você tem que agir assim. Não é isso. É. Porque ela viraria e falaria, não, Sim. isso é horrível, não quero essa cena. Então, para ela é uma surpresa, sempre. Mas para nós aonde pode não ser legal. Onde pode ter um atraso. Aonde a coisa pode desandar um pouco, de forma controlada, para que ela reaja. Interessante. É o ponto do conflito, né? O ponto do onde conflito. temos conflito, de outro modo, assim, onde eu vou encontrar conflito para de repente conseguir apertar, né, esses botões de trazer para o relevo aquilo que saiu da esfera do doc, né? Exatamente. Eu tô contando algo sobre, e aí no reality eu tô contando né? Eu tô mostrando ali no momento, Eu tô né? mostrando, exatamente. É muito legal essa ponte. Eu não tinha pensado por isso, caiu uma ficha de tu agora. Né? Porque é o momento doc, que tende a ser uma coisa até mais passiva, né? Bem pra quem tá passiva. assistindo. passivo, Informando, né? Aquele momento da escalada na literatura. Está informando um montão de situações. Isso. E aí você age no reality. E mostra como ela reage exatamente. em relação àquilo. aquele Nossa, perfil muito que eu boa mostrei essa no analogia. doc. Perfeita essa Tem analogia. muitos lugares para trabalhar na parte de documental. E eu tenho que fazer uma escolha. Esse recorte eu tenho que provar na vida real. E ainda em relação aos temas também, o que eu escolho falar desse personagem. No caso dela, era uma série, tinha muito tempo de tela, enfim. Né? Agora, pro cinema, já é bem mais enxuto, né? Sim. O cinema, no máximo, 2 horas, que seriam 2 episódios. Tem uma outra questão também do doc reality que eu fiquei pensando aqui também, né? O quão mais, não mais valioso, mas o quanto é mais atrativo o doc reality do que o doc hoje em dia, pro público que você está dizendo, né? Que vai pro 30 menos, né? Também. Porque é um público redes sociais. É um público que tem ação ali o tempo inteiro. E tem reality o tempo todo também, né? Então, o quão importante é não ter só ali depoimentos das pessoas sentadas contando histórias, né? Você tem que trazer ação, você tem que trazer o dia a dia, que é quase que um grande stories. E é um livro aberto, né? Que também as redes sociais fazem muito isso, né? Minha vida real ali agora, neste momento. Como se não fosse um recorte, né? Mas eu acho que ainda é o suprassumo desse recorte, porque tem essa estrutura por trás, né? Delineando para onde eu tô conduzindo essa história, né? Sim. O personagem do reality,
ele tem essa vantagem, enfim, ele tem essa característica dele ser infinito. Eu, inclusive, acredito que uma das grandes questões do reality crescer tanto esteja aí também. Primeiro que você tem uma identificação real, aquela pessoa é real. Não importa se ela tá maquiada, se aquilo foi feito, a gente criou aquela situação para ele estar ali. Quem está ali é uma pessoa real. E ninguém atua por muito tempo. Então, o início, pode ser que a pessoa esteja um pouco assim, eu sei o que eles querem de mim aqui. Lapidando, né? Exatamente. Mas não aguenta sustentar. Não, isso não se sustenta. Então, ao longo dos episódios e das gravações, as pessoas se mostram de fato. Quem são, como elas agem. E é isso que conecta. Total. Eu quero ver essa pessoa perder o chão porque não chegou um bolo de aniversário. Entre 15 bolos. No caso dela, ele chegou de helicóptero, porque ele tinha que estar lá. Ela tem um lance com o bolo de aniversário, que a gente descobriu e foi contar a história dos bolos de aniversário da vida dela. Mas essas nuances vêm da pesquisa. Isso no caso de doc reality. Quando é só um reality, por exemplo, de confinamento ou de pessoas competindo, a gente não tem essa pesquisa tão profunda de cada personagem, a gente só tem um perfil, mas a gente tem eles confinados em um local. Então eu vou descobrindo quais são os lugares mais sensíveis dele e como eu posso provocá-los, claro, com toda, né, com todo respeito, enfim, mas ele está lá para ser provocado e reagir. Sim. Esse é o grande lance. E, como você falou de redes sociais, eu vou ter contato com aquele personagem para sempre. Quando você acaba um livro, você não fica um pouco triste, assim? Tipo, vou guardar o último capítulo. Da série é isso. Tipo, tem séries que eu amei, que o último capítulo eu posterguei, sei lá, de uma semana para ver. E o de reality, ou de doc reality, você tem conteúdo a explorar. Então você não lida com esse luto final, sabe? Sim, você vai seguindo a pessoa depois, vai continuando seguindo a vida dela ali nas redes. Você tem um rompimento bem mais, né, fragmentado do que seria a ficção. Então por isso que eu acho que o reality vai deslanchar muito e o doc reality também. Sim. Até porque vai ter muito doc sobre as pessoas que já estavam nos realities. Isso vai ser uma tendência muito grande daqui para frente. É um looping. É um looping de voyeurismo, eu diria. Exatamente. É uma forma de se relacionar com aquele ser, né? Sim. Que eu imagino como seria. Olha ele passando a manteiga no pão. Eu também gosto de manteiga, não gosto de requeijão. E a gente gosta de ver essas coisas simples, assim, simples. Né? Pois vem sem acabamento, né? Muitas vezes nas redes sociais, você vê sem acabamento nenhum. Né? Imagina num doc reality. Extrapolando um pouquinho até a pauta, eu queria um comentário seu sobre nós estamos nos preparando bem? Como é que está a relação produção, mercado, escrita? Nós já temos, né, um estofo de produzir isso em maior escala, porque está ganhando esse corpo, né? Como é que o roteirista está vendo hoje, né? Como é que as produtoras estão vendo hoje, né, a produção desse tipo de produto? Está sendo requisitado, não está? Está difícil fazer, não está? Temos profissionais, né, que dão conta desse lastro? Sim, acho que o reality é o produto que tem maior crescimento, né? O produto de entretenimento tem mais crescimento no Brasil. As produções são 30 por ano, em média, eu acho. Teve um ano que teve 35 realities produzidos. E o nosso país consome reality de todos os tipos. Né? Não só os grandiosos de confinamento que vão passar em TV aberta, como os segmentados, né? Então esse reality de nicho vai crescer cada vez maior, cada vez mais. Competição de alimentação, de vestuário, de moda, de música, de produção artística. Então você tem muito reality nichado aparecendo por aí. Tem um doc reality, acho que começou com a MTV, que tá na Globoplay agora, que é sobre pessoas que têm HIV, que o nome chama Deu Positivo. Sim. É um branded, né? É um branded. É muito bom. E é curto os episódios. São curtos e são 3 por temporada. Sim. Então, é uma não ficção que traz um pouco de documentário, um pouco de reality, porque é a história dessa pessoa, é a história dela hoje, né? É a ação dela, que é o reality. É um branded, tem marcas por trás. Sim.
E tem um espaço no streaming. Começou na TV e na MTV, se não me engano. É um ótimo case mesmo. E é um case que reúne várias frentes. Então, não é só o reality em si, ou só o documentário, a pesquisa e vai lá. É como você fazer essa intersecção de informações. Porque o público, como vocês muito bem trouxeram, ele tem uma janela para falar com as pessoas, né? Ou para se sentir em contato com quem ele admira através das redes sociais. Em tempo integral na mão deles. Então, ele quer ver algo sobre aquela pessoa. Que é uma pessoa um pouco mais perto. E aí entram essas produções que trarão não só famosos, a Adriana Galisteu já era muito famosa, o Doc Reality não aumentou a fama dela. Ele trouxe conhecimento para quem já era fã e uma nova visão para o público dela. Um ou outro talvez já tenha conhecido, mas não foi para trazer ao público. Então acho que o Brasil ele tem esse potencial e essa característica de contar muito bem a história de pessoas reais, né? É a famosa fofoca. Quem não gosta, Quem não gosta. E a gente faz isso muito bem. Então, sim, essa demanda tende a crescer. E é mais barato do que a ficção. Já vem com um mundo pronto, né? Você não cria um mundo. Você pode até criar cenários, mas é um mundo real. A pessoa já está pronta e você já está, inclusive, com uma ideia da afinidade que ela tem ou não com o público através de redes sociais. Então, acho que o mundo vai girar muito em torno de influenciadores indo para o protagonismo de doc-realities. Perfeito. Você falou da Adriane mesmo, que é uma pessoa controladora, então eu imagino que ela estava envolvida também na pós e em como seria o resultado final. Não. Não estava? Não. Pós, mas conta isso. Não. Eu quero saber um pouco isso, porque eu, por exemplo, tem o doc da Anitta, né? O doc reality da Anitta, que também foi um super sucesso na Netflix, que assisti. ela é uma pessoa muito controladora também, que estava envolvida e ela quis mostrar um recorte ali da vida dela. E aquilo teve que ser entregue daquela forma. E a gente sempre fica se perguntando quanto daquilo é realidade, o quanto é esse recorte que talvez não seja tão realidade assim. E aí também a gente falou um pouco sobre docs de marca, né? Doc branded. E aí também tem que tomar aquele cuidado para não ficar tão branded. E aí vira a realidade o máximo possível. Como que se controla o quão de realidade vai ter isso e o quão realmente vai suprir as expectativas do recorte? Olha, bom, em primeiro lugar, né? O quanto vai ter de realidade? Nem sei se é o ideal de falar assim, mas quem paga a conta manda. Uhum. A Anitta pagou o doc dela. Ela que fez, certo? Ela quis produzir um doc sobre ela mesma. A Galisteu, não. Ela recebeu para isso. Importante inclusive. saber isso. Então é um doc que teve edital, tem o canal, tem a produtora, todo mundo junto. Ele tinha um destino, que era a Universal Plus. Agora ele também tá na Amazon. Então eu tenho um canal controlando. Com quem eu estou falando? É com um canal. Qual é o briefing? Faz total diferença. Faz total. Ela, obviamente, a gente teve muitas reuniões de pauta, tem a direção, tem tudo junto. E um compromisso em mostrar um recorte interessante dela, né, para o público e para ela. Ninguém estava ali para falar mal dela. Claro, imagina. Mas o compromisso com a realidade. Mas o compromisso com a realidade. Eu não posso falar, eu vou contar a história de uma doce mulher que está chegando aos 50 anos e vai abrir uma casa de terapia. Não é isso. Ela não é essa pessoa. E hoje nem cabe, né, esse tipo de produto. Se você quiser fazer isso, aí é fadado ao fracasso. Exatamente. Mostra vulnerabilidade, não tem graça nenhuma. Ninguém se identifica. Forte, tão vibrante. Presente Exato. no universo, mesmo estando afastada, né, por um tempo. O nome sempre reverberou, né? O nome sempre reverberou. Sempre alguma dúvida das pessoas. Mas ela ficou famosa por conta do Senna. Isso era uma questão de honra para a equipe falar, olha, a gente vai contar a história. O quanto isso foi um ponto muito importante que transformou uma jornada que já estava existindo. Ela não passou a ser famosa por conta disso. Ela já tinha uma carreira no entretenimento. E o que ela fez disso e como ela fez, né? Como ela aproveitou esse lance todo. E o quanto ela sofreu, gente.
muito, muito pesada. Ela Com tinha certeza. 19 anos. E as pessoas não fazem essa conta. Não. Elas vêm hoje e falam, esta mulher aproveitou de uma situação. Gente, ela tinha 19 anos, ela conseguiu sair de um furacão. Sim. E aí a gente queria contar essa história, e aí conseguimos contar, foi muito legal. Agora, quanto à finalização, não. Quem assiste o final, quem dá ok é o canal. Quem recebia o e-mail falando sim zero, ou não, então. éramos nós, do conteúdo. Sim. E a participação dela era assim, essa câmera tá me deixando bem ou não, não que ela ia mandar, mas ela trazia muito os desejos dela, assim. A questão de cuidado da Olhar imagem, também, né? o olhar. É alguém que tá no meio artístico, É. já sabe se... Ela sabe, entendeu? Ela sabe muito sobre a situação toda. Só que ela não tinha o comando da história, em hipótese alguma. Tem até uma frase muito legal isso. que eles, durante inclusive essa festa dos 50 anos, que teve toda uma preparação, um episódio de abertura, né? É um auge, né? Você pega a pessoa que assiste reality pelo primeiro episódio. Claro. E aí aconteceram várias coisas na festa, e isso aí nem foi tanto, gente, assim, as coisas tendem a dar errado, essa é a parte legal do reality. E ela tem uma frase muito célebre, assim, não queiram me surpreender, que o surpreendido vai ser você. Porque ela reverte a situação, e não, isso cancela, isso eu não quero, não, vai ter que fazer, tá aqui no cronograma, vai ter que ter. E é interessante mostrar mais do que a festa ou não acontecendo, é como ela reagia. E para isso você tem que ter câmera o tempo todo, microfone o tempo todo. E controle da narrativa é impossível. Sim. Porque você tem horas e horas, 4 dias de gravações, com no mínimo 12 horas de microfone ativo por dia. Para você colocar numa história voltando para sua pergunta de estrutura, né? Sempre tem várias histórias dentro de uma maior. Então você tem, 25 minutos de tela dessa situação, que durou 6 dias, 5. Não tem como ela ter controle disso. Haja HD e decupagem. Haja HD e decupagem. A decupagem. Aliás, você trouxe alguns E materiais, é o gancho né, pra perfeito, gente. né? E até falar sobre isso. É. Um gancho perfeito pra gente mostrar algumas Vamos coisas, lá. né? Tem um material de construção ali, né? Esse é o trazido pela pôster, Elô. é o pôster, né? É A imagem de divulgação. Sim, que tá na Amazon. Tá. Que são as barras nela, né? Então, Tá, e aí? Comenta pra nós aqui. Esse, já aquele de novo, né? O Doc Reality, né? Como é que você posicionou exatamente. aqui? Veja bem, a gente tinha o desafio, né, de encaixar uma história que já tinha acontecido, que era o Doc, e com o público, né? O público que a conhecia como ex-namorada do Senna, e toda essa história para ser contada. De mais de 40 anos de carreira na TV. Ela fez 40 anos durante o programa. Foi um dos episódios. É aquele lance dos dois públicos, Dos né? dois Começa públicos, com esse desafio de eu ter um produto sendo construído e eu já tenho esses dois públicos. Ela fez 40 anos de TV e 50 anos. Olha. Nossa, né? E a gente tem, assim, abre lá o primeiro episódio falando, acho que era o Silvio Santos falando, ela dançando, quantos anos você tem? Ela, 11. E ela já estava dançando no Silvio Santos. Então ela cresceu nesse ambiente. Tá. Aí, e tem o reality, né? A gente definiu isso. Que o reality era uma coisa que também ia conversar com as pessoas do momento atual. Que são os fãs dela na Fazenda e o pessoal que acompanha muito em rede social. Né? Sim. E falar com esses dois públicos para atender essas duas estruturas diferentes. A gente poderia ter invertido. Eu vou passar Doc para os mais jovens e vou fazer um reality pro pessoal de antes. Sim. Mas definimos dessa maneira. Perfeito. Então aqui é o recorte e ali como eu comprovo esse recorte definido por nós. Perfeito. Como unir este produto, né? A gente, acho que pode passar. a gente entendeu que um depoimento dela, que é uma questão de narrativa, né? Uma ferramenta de narrativa muito comum em Doc Reality, que é o depoimento, é a pessoa falar para a câmera, seria o ideal para juntar as duas coisas. Então é sempre um comentário dela, é um comentário dela sobre o reality, o que aconteceu no aniversário, como você se sentiu naquela situação, por que você ficou chateada quando fulano não apareceu na festa, etc, etc.
E o depoimento dela sobre questões do passado também. Naquele momento que você ficou 7 anos fora da TV aberta, como você fez para viver, quais foram os impactos na sua vida. Então, o comentário dela sobre a coisa que a gente tinha acabado de mostrar, seja ela doc ou reality, fechava. Então, essa era a estrutura que a gente montou. Então, qual material eu ponho na tela? Perfeito. Material de pesquisa. Aqui já pro tá doc. um pouco de tempo de tela também, né? Você tá Já tem. definindo volumes, né? De Sim, informação que você vai colocar por cada é. um. Ok. E a gente colocou também recursos para inovar na linguagem, para não ser uma coisa chata, né? Um pouco de arquivo, ela comentando, um pouco de reality, ela comentando. Isso é chato, assim, se for só isso. E como que a gente ia inovar? Um pouquinho. A gente trouxe uma coisa um pouco fragmentada, que ela passeando por um camarim, que o pessoal montou um estúdio lindo, que trouxeram milhões de coisas do acervo pessoal dela. Então tem ela vendo uma boneca, tem ela vendo um esmalte, coisas que ela nem lembrava dela mesma. E interagindo com isso, faixa de Miss, jaquetas do Ayrton Senna. Então o objeto faz uma ponte aí Uma com a ponte. realidade que eu tô vendo, É, né? Uma cena meio montada, mas para me dar essa estrutura de ver o real acontecendo Isso. no momento do reality, que conecta com aquela história que eu contei no doc. exatamente. É o ver do momento, É o né? ver. Eu vejo ela interagindo com aqueles elementos do passado que eu acabei de mostrar numa propaganda da Impala. Pronto. Tem uma propaganda da Impala de 95. Eu preciso ver ela pegando e falando, nossa, eu nem lembrava que eu tinha feito isso. Maravilhoso isso. Conecta o passado presente de uma maneira muito legal. Muito bonita. E assim, é previamente controlado, porque ela entrou lá e falou, nossa, que lindo, que diferente. Ela não sabia o que ela ia encontrar. Não foi ela que definiu isso. Não foi ela que separou os objetos, nem a equipe dela. Então essa é uma parte totalmente surpreendente, mas que contribuía para a nossa narrativa. Que configura também uma sensibilidade de quem está produzindo esse tipo de peça, né? De não preparar tudo 100% para esse personagem, porque senão você quebra esse ineditismo, essa espontaneidade, né? A preparação é quase zero. É assim, data, horários. Você vai ao Fashion Week, você vai ter a abertura do Fashion Week. Aí a gente tem que filmar se vestindo, etc. Ela sabe que ela vai, ela sabe que é o Fashion Week, mas tudo o que acontece lá... O que acontece lá, não. Então é quase Nossa. assim, tem o famoso, abre a caixa, fecha a caixa da criatividade. Não, a criatividade vai ser, joga ela dentro da caixa E e deixa ela ver o que ela faz. É isso, Ela traz a agenda dela Sim. também. Sim. E aí lá a gente pode filmar, mas vai filmar o quê? Vai colocar quais ações? Isso que é diferente. Muito bom. E aí essa parte dos conteúdos de redes sociais, ela ia fazendo com o próprio celular e Isso. vocês iam Captando, colocando também é. na... Ah, tá. Isso é o que acontece. A gente falou, vai sair um doc reality colocando do tipo, é uma surpresa, vamos ao Fashion Week? Que as pessoas viram ela no Fashion Week há um ano atrás. Qualquer obra audiovisual vai sair perdendo, no mínimo por 6 meses em relação à rede social no ineditismo. Não vou surpreender ninguém. Eu tenho que contar com o fato das pessoas esquecerem que ela foi lá. E mostrar outro ponto de vista também. Exatamente. Mostrar melhor e mais bonito. Sim. E o camarim, e uma conversa que ela tá muito brava por conta de uma roupa, ou ela brigando com o cabeleireiro, ou com... Coisas que ela não postou. né? Coisas que ela não postou. Mas, ainda assim, cadê o meu ineditismo? Então, se eu coloco lá partes daquilo que o público esteve junto, eu consigo pelo menos criar uma ponte. Que é como se você estivesse num almoço de família contando como foi o casamento da minha prima. Tava todo mundo lá, mas eu tenho outra forma de contar, eu quero um pouquinho dos bastidores e não trago como uma grande novidade as ações que já foram para as redes sociais. E aí eu trago esse pequeno vínculo. Os stories, alguns comentários de redes sociais que ela sofreu, ela tem uma coleção de haters também. É legal que você faz os fãs lembrarem, né? Quem é fã mesmo. Eu tava eu lá. lembro desses. Eu tava lá. Eu vi, eu tava no casamento. Sério que deu errado aquilo? Exatamente. Aí você conta uma outra perspectiva. Maravilhoso. Muito legal. Podemos ir pro próximo, que aqui acho que ia ter estrutura. Essa estrutura que o Douglas adora. Isso aqui eu vejo tanta coisa. Gente, Vejo 8 episódios, sem 45 o Douglas minutos. como professor. É. Eu fiquei morrendo para fazer esse slide. E eu pensei, o Doug vai adorar essas caixinhas.
Então, a gente tinha 50 minutos, 45 minutos de tela por episódio. É muita coisa. É bastante coisa. Pra você pegar em reality, porque é aquilo que você falou, como eu dou um tempero. Pra ser chato é muito fácil, gente. Tipo, ela chegou atrasada, e daí? Sabe? E fora a repetição, né? Porque De 8 ação. episódios, se você repete alguns acontecimentos, ou se você muito deixa conteúdo. escapar, né? É muita coisa. É muita coisa. Por temporada, né? Por temporada. Então, a gente tinha que fazer, de novo, a divisão que já tá no nome. Doc, reality. O quanto de cada coisa. Aí é depender do tema. Eu não posso definir que eu tenho meia hora de documentário de um material que eu não tenho. Por isso que ter uma grande pesquisa e alguém que mergulhe na pesquisa e entenda o que eu tenho a disponibilidade para colocar no roteiro é importantíssimo. A pré é importantíssimo. Então eu vou sempre ter esse desafio, né? Como eu preencho em tela para contar a história que eu quero contar, dessa resiliência e tal. A gente definiu lá 3 linhas narrativas. E elas não são equivalentes, 15 minutos de cada uma em tela. Não, eu tenho que ter uma história macro que pegue os 8 episódios, que é ela mesma. Apresentar a personagem e o nome, no nosso caso, que eram as barras, né? Ela tem que falar, ela tem que enfrentar uma barra pesada, né? No caso, o pai faleceu, o irmão faleceu. Cada episódio trazia essa grande trama A com essa grande barra que ela atravessava. Ou uma grande barra e como ela lida com isso. Então, o luto é uma questão muito presente na vida dela. A mãe dela é o ser mais... É o foco dela, é quem ela mais ama, claramente, assim. Não que ela não ame. Sempre foi uma toda a personagem na vida dela, né? A mãe dela. A mãe é uma personagem. A diretora brincava que eu deveria chamar tudo por Dona Ema. Porque ela é muito, muito dedicada à mãe. Então, assim, é na pesquisa que você vê isso. E até arrepia de falar, porque a gente já vai querendo contar esse mulherão de 50 anos, super bem sucedida, que tá à frente da fazenda, e vamos mostrar como ela superou o embargo da TV, mas na verdade a dor atual, a barra atual é ver uma mãe envelhecendo e caminhando para um processo de partida. Então, que é uma dor em qualquer momento da vida. E para quem atravessou tudo isso com esse vigor, fala assim, eu vou pegar isso na mão, eu não vou deixar isso acontecer, e aí a gente não consegue, né? Porque não consegue, não vai. Não tá nas nossas mãos. Eu já perdi tanta gente, eu vou perder ela também, não vou. Eu vou fazer tudo. Isso então eu vou levá-la na hidroginástica, vou entrar na piscina e vou obrigá-la a fazer aula, porque a mãe dela não quer fazer aula. Parece pouco. Minha mãe de 80, não lembro quantos anos, 85, sei lá. Não quer fazer aula de hidroginástica. Comum. Mas nesse caso, você vê que não é comum. Com todo esse relevo. Toda uma profundidade, você vai ficar vivo até o final. Porque todo mundo morreu. Então, essa história, ela tem um começo, meio e fim? Não. Ela é ongoing, como a gente chama. Sim, ela tá acontecendo. Ela tá acontecendo e vai continuar. Mas por ser A, tem um tempo maior ou não? Você falou no começo que nem todo... maior. Só a tem, tá bom. Mas também, assim, não é uma conta matemática. Dúvida, claro, mas é a história que todo mundo quer ver mais, né? Que prevalece. Sim. A história B, ela sim tem um tema bem específico, né? Que a gente tinha esse briefing do canal, inclusive. Que é a maturidade, ela vai falar com mulheres de 50 anos ou mais. E uma ideia que era ela engravidar aos 50, porque tinha toda a questão da Cláudia Raia ter engravidado com 56... Ela queria mais um filho, ela só tem um filho e ela quer mais. Então, como que a gente ia lidar com esses problemas? São problemas específicos desta temporada. Não cabe na outra. Então, a gente ia começar e terminar dentro dessa temporada. Para onde vai isso? Para o clima, não é climatério, para menopausa, para ver questões de óvulos, hormônios, dermato para pele, ginecologista. Então, é o arco dramático desta temporada. Né? Essa é a história B. Aí é muito mais fácil da gente definir a ação.
Aonde ela vai? Ela vai no esteticista, ela vai no... Porque tem esses objetivos que são claros, né? Ela vai no Pontuais. médico, ela vai no carnaval, ela é uma estrela do carnaval. Sim. Ela tem uma vasta história com o carnaval. Como que o público reage a ela? Ela sofreu Qual é o monte impacto de... para ela nesse processo também de Exatamente. ir, que é muito físico, né? É muito físico, dá conta de ficar lá na Sapucaí. As pessoas fizeram muitas críticas em relação ao jeito dela sambar. A gente trouxe isso em tela e ela falou, samba você. É o jeito dela, não tá contente, samba você. Então, se fecha aí. Enfim. E aí tem uma história menor, que é a história C, mas ele precisa deixar uma dúvida no público. Se ela vai engravidar ou não, porque o marido, inclusive, não queria. Então, se ela vai conseguir ou não convencer o marido a ter um novo filho, fica um pouco... então é um mini eterno. plot ali. Que tá ali é um dentro mini também. plot. Perfeito. Mas aos 50 é mais difícil, etc. Agora, a gente trouxe a ideia de mudança de casa. Que ela tem um apartamento, que ela mora há muito tempo. Ela sente que é pequeno para eles. Se a família crescer, vai ser menor ainda. Então, vamos procurar uma casa. Aí vira um outro mini plot. Não aparece em todos os episódios, mas é rico na hora de você filmar. Então, procurar casa é legal, filmar casa é legal, mostrar um quarto bagunçado e ela... Te traz ações também, né? Traz ações, é importante. Quando você dá um pensa senso em de histórias... recorte longo também, não? Sim. E de tempo, né? De ter um recorte tão longo assim, quer dizer, Isso. também não é um processo de um mês, Não. pode demorar um ano, pode demorar 2. Exatamente. Então também te dá um senso ali de tempo em que todo o arco vai acontecer, né? Exato. Com começo, meio e fim. E sempre pensando, eu preciso ter ações em tela. Um doc é coisas do passado. Mesmo que seja um vídeo dela no Faustão, ainda tem uma coisa até de licenciamento de imagem, como é caro comprar arquivo, gente, é muito caro, muito é 4 mil reais um minuto, Sim. 20 mil reais um minuto, dependendo da emissora. Então não dá, não é tudo que a gente via que podia ir, porque não ia ter dinheiro para pagar. E aí Como você tem resolver isso de outras formas, resolver. né? Tem Porque, que por exemplo, o presentificar. camarim é um jeito de resolver. O camarim Exato. com as peças é um jeito de resolver isso. Super. É muito bom. Vamos passar pro próximo? Aí foi Ah, tudo sim. que eu falei. Aí, o desdobramento. legal. É, aniversário de 50 anos na Bahia, da história A, envelhecer em frente às câmeras, é a barra que a gente definiu para essa história A no primeiro episódio, né? Quais são as barras? Aí a história B do primeiro episódio é o São Paulo Fashion Week e um médico. Então já são 2 ações, né? 2 diárias, Sim. 2 ações para formar, no máximo 5 minutos em tela de cada uma. E engravidar mais aos 50. Então, é uma conversa que ela tem com os amigos no aniversário. Em termos de produção, já está resolvido dentro da história A. Sim. Exatamente. E a história C é a vontade que ela cita de mudar de casa também numa conversa e filmando a casa. Eu não lembro exatamente se essa cena tá ou não no primeiro, mas é o quarto do Vitório sendo muito pequeno, dá pra ver que não tá legal. É um quarto para uma criança, não para um adolescente. Sim. É uma Exato. problemática ali. Gente do céu, o que foi aquele roteiro? Porque é muito grande. Gente. É muito detalhado, Elo. Tem muita informação ali. Isso. Que é o roteiro que vai pra finalização, que é Isso, que vai pra que é edição. esse outro grande dilema que a gente também cansa de ouvir de produtoras, de profissionais que estão ligados a esse fazer, de que eventualmente pode pensar o roteirista como esse profissional que entra no começo da produção, roteiriza antes, como se o projeto nascesse nesse roteiro, nessa idealização, e aí chega para montar, a realidade se mudou completamente, não é aquele roteiro, não temos o roteiro. Então tem esse roteiro da pós, que junta tudo e aí você vai entregar para você fazer essa finalização, né? Isso. A importância desse projeto, conta um pouquinho. Aí a gente tem mesmo, né, essa cena. Enquanto você fala, a gente consegue ver se tem as cenas. Tranquilo, né? O que acontece, assim, no reality, o roteirista tá em todas as pontas. Então, primeiro vai, no mínimo, um levantamento de pautas e ações, que é esse pré. Durante o reality, anotando o que tá acontecendo, né? Quais ações que deram certo ou não. Teve um episódio dela ir para uma homenagem do Silvio Santos e ela não conseguiu chegar a tempo da homenagem. Então, a nossa pauta era a homenagem do Silvio Santos. E virou, porque não chegou e teve um atraso para o reality.
Muda a história? Nem tanto, porque eu tô mostrando o conflito dela. Mas é ruim dentro de uma programação de filmagens. Você perdeu aquele grande evento, que seria onde tudo se ia ser resolvido. Exatamente. Mostrar. Né? Começo, meio e fim daquele plot dentro daquele episódio, mas eu tenho outras coisas que eu posso extrair disso. Perfeito. E aí tem o roteiro que vai pra edição mesmo, que tem a minutagem da cena que eu quero, da fala que eu quero. E isso é muito importante, porque às vezes eu tenho uma simples frase que fala, odiei. Uma palavra. Já diz tudo, né? Isso diz tudo. Isso eu posso colocar odiei ou posso colocar amei. E você muda trouxe completamente a história. Exatamente. Eu mudo uma história de 5 minutos. Ali. Então, essa delicadeza, essa sutileza vem do roteiro que vai para edição. E aí a edição vê e fala, não funcionou. Eu tenho ela brava vendo uma coisa e no fim ela fala, amei. Não amou. Aí eu tenho que buscar cenas que mostrem que ela tá, pelo menos, gostando um pouquinho. Ou eu troco a ideia que eu quero passar daquilo. Ou seja, tem porque esse senão você não vai mostrar de sequência, né? De montagem, né? De montagem, claro, é um sentido. Sim, que muito bom. você estrutura na montagem, Exato, você estrutura e aí o editor é uma peça-chave em qualquer circunstância do audiovisual. Tem que ser muito bem escolhido, Tem que ser muito bem escolhido. Tem que realmente saber fazer o formato. Exato. Não tem como. E você participa desse processo do começo ao fim. Então, desde a pré até a pós, você tá ali. Sim, até o episódio aprovado. Você fala, ótimo, só faltam 7. E tem que... Olha, eu sei que não pode não ser relevante pra gente pensar a estruturação, mas tempo médio, porque eu vi, são muitas páginas, é muito material de decupagem, são muitas anotações, e assim, só para ter um parâmetro, assim, um cheiro de montagem desse tipo de peça, de roteiro, quanto tempo mais ou menos leva entre você fazer todo esse recorte e chegar na versão que você vai entregar pro editor, para ele pelo menos fazer o primeiro corte lá, digamos? Olha, o ideal, eu tive a pauta e eu tenho tudo filmado, tá? Vamos dizer assim. Aí eu tenho algumas ferramentas. Vou assistir tudo? Muito difícil. Eu, por exemplo, tinha várias funções ali dentro. Assistir tudo que foi gravado não dava. A maior parte dos episódios de Barras Invisíveis não tinha um produtor de conteúdo em cena. Então, tinha uma outra roteirista que assistia e ia dando um resumo. E aí eu lia os materiais que ela decupava. Há softwares para isso também, lá foi um recurso humano. E pegava e falava, isso é interessante. Vou lá, assisto e vejo se é interessante mesmo ou não. Então ela te aponta para você também não ir. Porque muitas vezes a decupagem tinha um olhar e a gente tinha outro. Perfeito. Também é isso, falando, olha, esse tipo de emoção aqui é muito mais legal de colocar, vamos dar uma ressaltada, etc, etc. Ou ela falava, olha, esse dia inteiro aqui foi chato. Não, a gente vai ter que extrair alguma coisa. Só pra gente mais mostrar uma também semana. O que é a decupagem, né? Que a gente... isso é o roteiro. Aqui é o próprio roteiro, né? Muito exatamente. Desculpa, eu falei errado. Uma das versões, muito tá? grande, né? Então. Dá uma pincelada, assim. Dá um para scroll, numa página assim, ó, qualquer. só para as pessoas poderem ver. Porque o que a gente percebe é isso, né? Tem uma indicação, por exemplo, de um timecode, mas tem uma fala já decupada, que você quer aquele trecho, isso. E aí tem inserts, quer dizer, tudo isso vai para um editor que tem que estar muito preparado para não só receber isso, mas ter esse olhar da narrativa como um todo, fazer uma leitura crítica do roteiro. Tem esses processos, né? Você, com o editor, faz uma passagem de bastão, digamos assim, olha, o episódio tá com essa cara, tem esses momentos chaves, não perca isso de vista. Como é que é esse momento de aterrissar, né, junto com o editor, para tentar chegar ao máximo possível nessa narrativa? O mundo ideal é a gente conversar roteiro a roteiro, etc. Essa é a 5ª versão, né, desse roteiro. No final, acho que tem outras. Porque o primeiro é o que define o formato, né, da edição. Mas a gente tinha um grande desafio, que era colocar muita coisa de arquivo e o jeito que aquilo estava salvo. Então eu tinha muitas pastas. Tinha pasta por data, tinha pasta por área, eu tinha pasta por... Uma questão de indexação até, né? Haja organização. Exatamente, tinha equipe de pesquisa para isso, conteúdo que ela junto, e aí a edição, onde a edição acha isso, se está em alta ou se não está.
Então, essa comunicação deu um grande trabalho. E é normal. Eu até pensei, falei, eu acho que eu vou fazer uma pós ou até um mestrado em processos. Porque com de fato, esse crescimento que eu vejo que vai acontecer de doc-realities, esse processo é fundamental. Se perde muito se você não for muito atento. Eu sou um pouco perfeccionista. Então eu falo, eu quero aquela foto, eu vi aquela foto na mesa da produtora, cadê? Porque você tem já a ideia na cabeça e se falta a pecinha, é igual um quebra-cabeça, são muitas peças. Mas se você sabe que se faltar uma, você vê o buraco. Sim. Então, isso é só estando mergulhada no projeto mesmo. Você me perguntou de tempo. O tempo, acabamos não fechando isso. Eu diria que o tempo ideal, se você tem esse mergulho mesmo, é 1 semana por episódio. Para você ter a revisão, a leitura de tudo e um pouco atrás as coisas, assim. Tô falando 8 horas por dia de trabalho. Que também já fez esse trabalho prévio de filtrar algumas informações para chegar até a tua escrita. Então, exatamente. Considerando uma pré antes de escrever. Não deu uma decupagem prévia. Porque senão eu tenho tempo de assistir. Isso, perfeito. Eu também acho que a IA vai trazer muitas mudanças para isso. Assim, a questão de transcrição é muito fácil a IA, né? Muito fácil de fazer. Mas economiza um baita tempo, né? Exatamente. Nesse caso. É uma ferramenta incrível para isso. Exato. Agora, conectar as emoções ali, o que representa aquela bendita foto. E faz toda a diferença em tela, gente. Faz. Isso é muito humano, né? É muito humano. Aí não tem IA que... E aí, Elo, pra fechar, eu queria te fazer uma pergunta que para um roteirista de ficção que quer migrar pra não ficção, qual que é a principal dica que você daria, assim, pra dar essa virada de chave mesmo, assim? O que não pode faltar? O que ele tem que absorver? De que fonte que ele tem que beber? Olha, pessoalmente, ele tem que gostar de pesquisa. E aí eu acho que existe a não ficção doc, a não ficção reality, os dois lados. Ele quer um doc reality, é um caminho. Ele tem que começar a ler biografias, começar a conversar com essa área, né? Eu leio muitas biografias, eu adoro. Eu estou trabalhando, inclusive, num novo doc reality de um artista plástico, mas aí vai ser longa, que chama Antônio Petkov, e é isso, assim, eu estou vivendo junto a vida para entender. Então, ele primeiro tem que ter essa predisposição e ser um pouco pesquisa, para então ser roteirista. Agora, os caminhos do mercado, voltando, esse é o doc reality. Só para o reality, aí eu acho que ele tem que entrar em contato com as produtoras que fazem reality. Por exemplo, a Teleimage faz, né? Fez A Grande Conquista, faz A Fazenda, etc. Sim. E se disponibilizar a ser roteirista de set, né? Falar, eu quero trabalhar como roteirista de set. Aí ele tem que ter muita disposição, velocidade para anotar e uma percepção, uma observação muito atenta. É um mercado grande, porém um pouco fechado, né? Não é fácil trabalhar, enfim. Então, acho que ele tem que começar aí, começar a buscar esses contatos, se disponibilizar a trabalhar em set. Nem todo roteirista gosta de set, a maioria gosta de ficar no computador um pouco mais isolado. É um outro perfil. O roteirista de reality não é o perfil do introspectivo. Ele é o que gosta das fanfics, ele gosta de acompanhar as histórias da internet, por aí vai. Mas é ótimo, né? Tem uma ter essa vivência de set, essa vivência de reality mesmo, de vida real ali. De campo, né? Tem uma pegada de campo, é um perfil muito diferente. É pegada de campo. Então, se ele quer ir para essa área, eu acho que ele primeiro precisa ter a noção que ele vai trabalhar com essa ideia de personagens reais. E entrar em contato com as produtoras ou outros roteiristas e se disponibilizar, né? A trabalhar nessa área de set, de ficar 12 horas lá em cada gravação, etc. Essa migração, ela é muito incomum. A maioria das pessoas chega querendo ser roteirista de ficção. É muito difícil quem fala, quero ser roteirista de reality. É curioso isso. Todo mundo vai para aula de roteiro para criar uma ficção. Engraçado, né? Porque o mercado é maior. O mercado de ficção é muito difícil no Brasil. Então. Ele está cada vez mais rarefeito. Exato. E o de reality está cada vez maior. Exato. Então, ele é uma mistura de produção de conteúdo com um roteirista.
Eu acho que essa é a grande chave. Sensacional. Perfeito. Nossa, maravilhoso. Show de Elô, bola. muito obrigada. Foi ótimo o papo. Obrigada a vocês Muito pelo bom. convite. Adorei vir aqui falar também. Tanta coisa, né? Dá pra fazer uma série, gente, sobre doc realities ou realities. Com certeza. Porque gera muito conteúdo mesmo. Muito... Tem bastante coisa pra falar. Mas Obrigada. maravilha. Abrimos quero- espaço. Obrigado. Eu Até a agradeço. próxima.